Olá, minha gente, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Bom dia, Espírito Santo. Esse é o livro, que nós estamos lendo, meditando, e eu tenho certeza que Deus vai falar ricamente ao seu coração. Hoje é a parte 4 desse vídeo, mas ainda continuamos no segundo capítulo, encerraremos o segundo capítulo hoje. E você, tem se identificado? Nesse segundo capítulo fala de Haifa até os confins da terra. Você, aonde você mora? Pensou aonde você nasceu? E os percursos por onde você passou? Não é à toa que você passou, que você viveu essas experiências, as casas ou a casa onde você morou, a igreja aonde você congrega ou visita. O importante é aquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, vamos continuar, estamos na página 33, que diz, vou recapitular aqui, quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta aí, adiciona na sua playlist, Bom Dia Espírito Santo, parte 1, 2, 3, estamos agora na parte 4, onde Benihim conta um pouquinho da sua trajetória, onde ele nasceu, em Haifa, em Israel, toda a trajetória dele, até onde ele chegou em Toronto, Começou a estudar num colégio público, antigamente ele foi criado no colégio católico, ensinado pelas freiras, se mudou para Toronto, colégio público, e começou a trabalhar, Estudava meio expediente, depois trabalhava num quiosque, montando hambúrgueres e sorvete. E o amigo dele, Bob, é a página onde a gente se encontra agora, diz assim: Bob tinha perdido o juízo? Não vou me esquecer daquele dia em 1970. Quando cheguei ao trabalho, descobri que Bob tinha feito uma coisa muito estranha. Ele colocara em todas as paredes do quiosque pequenos pedaços de papel com versículos bíblicos escritos neles. Pensei que ficara maluco. Eu sabia que ele era cristão, pois me contara, mas aquilo não era um pouco demais? Disse a mim mesmo. Por que será que fez isso? Será para mim? Provavelmente conheço melhor a Bíblia do que ele. Finalmente perguntei, qual a razão desses papeizinhos? Bob começou imediatamente a dar-me o seu testemunho. Achei que não ia acabar nunca. Quando terminou, decidi que ficaria o mais longe possível daquele sujeito amalucado. Tentei evitá-lo ao máximo, mas foi quase impossível, pois trabalhávamos juntos. Ele tocava no assunto de religião a toda hora. Mais que isso, porém, ele queria falar sobre o novo nascimento. Uma frase que não estava em meu limitado vocabulário, nem em meu conceito da escritura. Bob finalmente deixou o quiosque, mas muitos de seus amigos frequentavam a minha escola. Nos 2 anos que se seguiram, tomei cuidados extremos para evitá-los. Eu pensava, eles são um bando de excêntricos. Eles pareciam realmente estranhos, falavam de modo estranho, eram o completo oposto das freiras que me haviam ensinado. Durante meu último ano na Georges Vanier, pela segunda vez em minha vida tive um encontro com o Senhor. Ele entrou em meu quarto para visitar-me, desta vez na forma de um sonho inesquecível. Em Haifa, aos 11 anos, a visão de Jesus de pé à minha frente me deixara uma impressão indelével. Mas agora, em Toronto, o fato não aconteceu enquanto estudava a Escritura. Eu ainda frequentava a igreja, mas o evento ocorreu inesperadamente e fiquei aturdido com a experiência. Quero contar-lhe exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Em meio ao sonho, eu comecei a descer uma escada escura e comprida. Ela era tão íngreme que pensei que ia cair e seguia em direção a um abismo sem fundo. Eu estava preso por uma corrente a um prisioneiro à minha frente e a outro atrás de mim. Minhas roupas eram as de um sentenciado. Havia cadeias em meus pés e ao redor dos meus pulsos, tanto na frente como atrás de mim.
A fila de cativos era infindável. Depois disso, na névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi um grande número de pessoas pequeninas se movendo. Eram parecidas como duendes, com orelhas de forma estranha. Não podia ver seus rostos e sua forma mal se distinguiam. Mas estávamos sendo obviamente empurrados escada abaixo por eles, como uma manada de gado para o matadouro. Ou pior ainda, de súbito, vindo não sei de onde, apareceu o anjo do Senhor. Oh, como foi maravilhoso contemplá-lo! O ser celestial pairou um pouco à minha frente, a apenas alguns passos. Eu jamais vira algo assim antes, nem mesmo em sonhos. Um anjo luminoso e belo, no meio daquele buraco escuro e tenebroso. Quando olhei de novo, o anjo me fez um sinal para aproximar-me. Ele olhou então em meus olhos e me chamou. Meus olhos ficaram fixos nos seus e comecei a andar na sua direção. As cadeias caíram instantaneamente de minhas mãos e pés, e não estava mais preso aos meus companheiros. O anjo me levou apressadamente através de uma porta, e no momento em que penetrei na luz, o ser celestial me tomou pela mão e me deixou cair na estrada Dom Milos, bem na esquina da escola George Vane. Ele me deixou a poucos centímetros do muro da escola, bem ao lado de uma janela. O anjo desapareceu num segundo e eu acordei cedo e corri para a escola para estudar na biblioteca antes das aulas começarem. Eu mal podia piscar. Enquanto estava ali sentado, sem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes veio na minha direção. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que tinham ficado me aborrecendo com toda aquela conversa sobre Jesus. Eles me convidaram para participar da sua reunião de oração matutina. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, vou livrar-me deles para sempre. Uma pequena reunião de oração não vai prejudicar-me. Respondi, está bem, e fomos juntos para a sala. O grupo não era grande, apenas 12 ou 15 garotas, e a minha cadeira ficava bem no meio. De repente, o grupo inteiro levantou as mãos e começou a orar em uma língua engraçada e desconhecida. Eu nem sequer fechei os olhos, mal podia piscar. Ali estavam alunos com 17, 18, 19 anos de idade, rapazes que eu havia conhecido na aula, louvando a Deus com sons ininteligíveis. Eu jamais ouvira mencionar o falar em línguas e fiquei atônito. Pensar que Benny se achava numa escola pública, em propriedade pública, sentada no meio de um bando de fanáticos tagarela, estava além da minha compreensão. Não orei, fiquei só observando. O que aconteceu em seguida foi mais do que eu poderia ter imaginado. Fui tomado por uma estranha vontade de orar, mas eu não sabia o que dizer. A Ave Maria não parecia apropriada para o que estava sentindo. Eu jamais aprendera a oração do pecador em qualquer de minhas aulas de religião. Tudo que conseguia lembrar de meus encontros com o povo de Deus era a frase: você precisa conhecer Jesus. Essas palavras pareciam deslocadas para mim, porque eu achava que o conhecia. Foi um momento embaraçoso. Ninguém estava orando comigo, ou sequer por mim. Todavia, a atmosfera espiritual mais intensa que já sentira me cercava. Seria eu um pecador? Não achava que eu era. Eu era apenas um bom rapazinho católico que orava todas as noites e confessava seu pecado, quer necessitasse ou não. Mas naquele instante fechei os olhos e disse 3 palavras que mudaram minha vida para sempre. Eu disse em alta voz: volte, Senhor Jesus. Não sei por que falei isso, mas foi só o que saiu da minha boca. Repeti várias vezes essas palavras: volte, Senhor Jesus. Volte, Senhor Jesus. Eu pensava que ele saíra da minha casa ou de minha vida. Na verdade, não sabia. Mas no momento em que pronunciei essas palavras, um sentimento estranho me envolveu, levando-me de volta ao torpor que sentira aos 11 anos. Era menos intenso, mas a voltagem
a voltagem daquela mesma força se repetia em mim. Ela me atravessava. O que realmente percebi, no entanto, foi que aquela onda de poder estava me purificando. Instantaneamente, de dentro para fora, eu me sentia absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente, vi Jesus com os meus próprios olhos. Aconteceu no momento. Ali estava ele, Jesus. 7:55. Os alunos ao meu redor não podiam saber o que se passava comigo. Estavam todos orando. A seguir, um a um, eles começaram a sair da sala dirigindo-se para as classes. Faltavam 5 minutos para as 8 da manhã. A essa altura, eu me encontrava ali sentado chorando. Não sabia o que fazer nem dizer. Não entendi na hora o que ocorrera, mas Jesus se tornou tão real para mim como o chão debaixo dos meus pés. Eu não fiz qualquer oração, além daquelas 3 palavras. Sabia, porém, sem qualquer dúvida, que algo extraordinário acontecera naquela manhã de fevereiro. Atrasara-me para a aula de História, que era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa. As palavras do professor ficaram, entretanto, perdidas para mim. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que começara naquela manhã não me abandonava. Cada vez que fechava os olhos, ali estava ele, Jesus. E mesmo quando abria os olhos, ele continuava ali. O semblante do Senhor não me deixava. Fiquei enxugando as lágrimas dos olhos o dia inteiro. E a única coisa que podia dizer era: Jesus, eu amo. Jesus, eu amo. Quando saí da escola e andei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo voltou. O que Deus estava querendo me dizer? O que ocorria com Benny? Isso daí você vai saber. No próximo capítulo, capítulo 3, nós estamos encerrando agora esse capítulo, o capítulo 2. E você? O que o Senhor tem se revelado a você? Será que as suas orações, embora eu não sei se você foi criado aprendendo somente o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, assim como Benny, assim como eu, que quando aprendi a orar, eram só essas orações. Eu não cheguei a fazer o catecismo também e a crisma, que vem em seguida. Eu não cheguei a concluir, mas a minha prima, ela fez o catecismo, iniciou, não lembro se ela concluiu a crisma. Eu lembro que eu sempre gostava de ler, então de vez em quando ela fazia as coisas e aí eu lia aquilo que ela aprendia, e as orações também eram muito decoradas, mas eu nunca fui muito de cumprir o protocolo. Por isso eu creio que Deus já tinha um propósito na minha vida quando eu conversava abertamente, queria algo do Senhor e pedia. E você? Deixa aí nos comentários como é que era o seu relacionamento com o Senhor antes de você se render completamente a Ele. Você teve alguma experiência parecida com Benny? Ou então não, isso nunca aconteceu com você? O que eu tenho para te falar é: o Senhor anseia cada vez mais por um relacionamento mais íntimo. E se você assistiu o vídeo até esse momento, não é em vão. É porque o Senhor quer estreitar os laços contigo. E não só como Benny, mas muito além disso, o Senhor vai se revelar a você. Deixa um tempo, tem a oportunidade agora de desligar o seu aparelho. Eu não sei se você está assistindo na televisão, no celular, no seu iPad, enfim. Dá uma pausa e pergunta: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Se revela a mim e o Senhor vai se revelar a você de maneira surpreendente. Isso eu não tenho dúvida. Todo aquele que busca o Senhor, assim como diz a palavra de Deus, diz, na Bíblia, ela fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Bata na porta, insista, e o Senhor vai abrir. Então, chame o Espírito Santo para perto de você. E com certeza Jesus
né, vai se revelar de uma maneira sobrenatural na tua vida. Não tenha medo. O verdadeiro amor, que é o próprio Senhor, ele lança fora todo o medo. E desfrute da maravilhosa presença do Senhor que te acompanha dia após dia. Ele é Emanuel. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se você já é inscrito ou não nesse canal, mas se inscreva nesse canal, assim você me ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus, a edificar outras vidas. Compartilhe esse vídeo. Compartilha para que outras vidas sejam impactadas e não vai embora não. Me acompanha, porque o próximo vídeo é o capítulo 3, que nós vamos falar sobre as tradições, né? Hoje, né, o mundo dos coaches tem falado muito, né, sobre as crenças. Qual foi a sua crença, né? Não só a crença que eu falo de religião, mas qual foi? Qual é a tradição que você foi criado? O que é aquilo que incutiram na tua cabeça e que, segundo Romanos, né, 12, diz que ainda não foi transformado? Pensa sobre isso e continua comigo no próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal e clica aí no sininho, porque no próximo vídeo você já vai ser avisado já de antemão e não vai perder, tá bom? Fica na paz, um beijo grande, Deus abençoe a sua vida.